Bom dia a todos, aqui é o pastor Jean, que o amor, a graça e a paz de Jesus seja com todos nesse dia. Vamos para mais uma reflexão? Tiago capítulo 4, verso 17 diz: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A nossa vida é feita de escolhas. Cada ser humano decide e define o que vai fazer, seja bom ou ruim. E tudo o que nós fazemos traz consigo consequências, seja elas boas ou más. E faz diferença tanto no âmbito espiritual como no físico. Porém, nós temos a tendência de achar, pensar que pecado é somente fazer o que é mal. Não. O texto nos afirma nos alerta que deixar de fazer o bem também é pecado. Não fazer o que é bom é um erro. E para isso, damos o seguinte nome: definição. Pecados conscientemente cometidos são pecados de comissão. E deixar de fazer algo que é bom é pecado de omissão. Mas qual a definição de pecado? Pecado é a transgressão da lei. Talvez você possa pensar, você que tem um pouco mais de entendimento da palavra de Deus, pastor, nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos no tempo da graça. Concordo com você. Mas não é porque estamos vivendo no tempo da graça que deixamos de cumprir o que a lei diz, o que é certo. É pecado mentir? Claro, a palavra diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Mas é pecado também saber a verdade e omiti-la, não dizer. Devemos estar dispostos a ajudar conforme o Espírito Santo nos guia a fazer. Lucas 12,47 diz: Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Se você sabe qual é a vontade do Senhor e não faz, desconsidera, desobedece, você comete um erro. Olhe para Jonas. Jonas recebeu uma ordem, que era ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis e ele colheu as consequências do seu erro. Conhecer a vontade de Deus e não fazer, tem um outro texto que nos exemplifica isso, Romanos 1:21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Jonas sofreu grandemente pelas suas escolhas. Eclesiastes 9:10 diz: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Portanto, saber o que é bom, saber fazer o bem e não fazer, se esconder, omitir, negligenciar, fingir, é pecado. 2 Pedro 2:21 diz: Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecer, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Portanto, nessa manhã, nós aprendemos que devemos fazer o bem, porque aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal. Um forte abraço e fique com Deus.